Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Deus tem castigado você, meu irmão? Você sente que Deus tem te castigado? Esse Deus que faz tanto mal, né? Tem um vídeo que eu falei aqui sobre a ideia do pecado, né? Que é a ideia de você mirar em algum local. E aquela mira, aquele seu alvo em específico, quando você vai em direção a ele, você tem que saber que primeiro ele existe. Então, quando você mira em algo, mas você não acerta, de algum jeito você está em pecado. Ou seja, aquilo que você estava mirando, aquele seu alvo, você não conseguiu atingir. Se você tem dúvidas, ou se você não compreende de fato qual é esse alvo, ou seja, que seria esse Deus, será que de fato você está em pecado? Foi um dos vídeos que eu acabei colocando aqui. Agora, a evolução disso é acreditar que por causa do seu erro, por você ter cometido um pecado, você é castigado por aquilo. Aí você ainda, além de não entender de fato, não conhecer aquilo que Deus tenta conversar com você através do seu coração, porque você vai lá e muitas vezes você adota uma forma específica de Deus que talvez não esteja relacionada ao que é real, ao que é verdade, você ainda acredita que ele vai te penalizar, acreditando que Deus é um ser mau. Porque existe uma confusão na sua mente, acreditando que aquilo que você viu lá, para aqueles que de algum jeito se dizem cristãos, que consideram o Velho Testamento como se fosse algo bom. E existe uma confusão entre aquele que aceita Jesus, e eu sempre deixo claro, meu modelo existencial, eu creio que Jesus ele é como se fosse uma chave, né? A forma de se compreender Deus, tá legal? Eu acredito que Jesus está no centro disso tudo como filho do Pai. Não explico da forma como as igrejas acabam colocando, mesmo porque eu passei pelas igrejas e elas não conseguiam explicar as minhas dúvidas, tal como de algum jeito eu tento explicar aqui, parcial vezes com uns vídeos assim, com conteúdo um pouco mais teológico. Enfim, quando você observa Deus, o Deus que Jesus fala é diferente daquele Deus que está colocado no Velho Testamento. E algumas pessoas sentem isso no seu coração, porque aquele Deus mau, aquele Deus do Velho Testamento, um Deus confuso, um Deus que pratica maldade, como pode ser assim ser Deus? Embora seja vendido como um Deus. E aí, quando vem Jesus e apresenta o Pai, é totalmente diferente daquilo que a gente vê no Velho Testamento. E vão existir diversas pessoas que falam, não, mas cara, é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Me desculpa falar isso para você, mas é porque demorou muito para que eu soubesse. Para que algumas pessoas, de algum jeito, ao longo do tempo, fossem trazendo essa ideia, que essa ideia pudesse chegar até mim, para que de algum jeito eu possa trazer para você também. A confusão que a gente vive no nosso coração é porque a compreensão sobre o Deus é totalmente diferente. Eu teve vezes que eu já frequentei o catolicismo, já frequentei o protestantismo, já frequentei o espiritismo. Já tive consciências de pessoas que conhecem outras matrizes e formas de explicar Deus de forma diferente. Eu sempre fui muito questionador. Então, por fazer perguntas, sempre que eu tinha oportunidade de fazer perguntas para essas pessoas, esperava que aquelas respostas de algum jeito me preenchessem. Mas nunca me preenchiam. Porque era antagônico. E quando você observa que a ideia do castigo, que é justamente uma das intenções de conversar com você aqui nesse vídeo, de falar que não, Deus não castiga você, porque Deus não é mau, essa percepção de um Deus mau sua, se você está no Ocidente, você de algum jeito já observou aquilo que a gente chama aqui nessa Bíblia, seja a Bíblia católica, a Bíblia protestante, etc. e tal. Quando você observa, você tem esse Deus mau lá no Velho Testamento, aquilo está muito conversando com a Taná, que seria a Bíblia judaica. E os judeus, eles não aceitaram Jesus. Você sabia disso? E eu não tenho, como assim dizer, algo de errado sobre isso, porque é percepção deles. Agora, você não ter um entendimento sobre um livro que de algum jeito se torna uma mira, se torna um alvo seu, será que você está mirando no lugar certo? Por exemplo, eu já frequentei a Igreja Universal. Na Igreja Universal,
Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando você entra lá dentro, ninguém fala de Jesus Cristo. Só se volta para o Velho Testamento. Mas espera aí, como que você vai explicar Deus, tal como Jesus nos fala, através de um ensinamento que não tem nada a ver com Jesus? Quando a gente fala em castigo, necessariamente, é como se fosse uma punição. E essa punição cria um aspecto de medo. Agora, esse medo, cara, se observa que Jesus, ao longo de todo o trajeto dele, ele não nos traz medo, pelo contrário, ele nos traz esclarecimento, clareza, sobre os assuntos que assim deveríamos saber aqui na nossa vida. A gente tem que saber lidar com os limites possíveis da nossa existência e as bem-aventuranças, ou seja, como que a gente lida com nossos irmãos, a forma de processar a nossa vida aqui em terra. Agora, é como se fosse, quando ele fala, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em toda a história, ele é o único que vai lá e coloca uma condição existencial. Ou você aceita ele, ou você não aceita ele, através das coisas que ele não somente falou, mas ele viveu. E aí eu pergunto, você tem aceitado? Porque se ele fala que é um caminho, ou seja, você tem um caminho, você tem um sentido, você tem naquela... Por isso que ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, esse é o sentido, a única forma de você alcançar esse Deus o qual ele apresenta. Você pode aceitar ou não, é livre-arbítrio. Ainda que você não aceite Jesus, ele vai lá e fala assim, cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Ou seja, o que ele está falando? Existe um livre-arbítrio, você escolhe se você vai assumir aquele testemunho ou não. O problema é teu. O problema é teu. Isso não é problema para Deus. É uma escolha sua. E está tudo bem. Porque a escolha é sua. Quando você resolve e você pratica ele como um caminho, ou seja, aquilo que ele veio nos ensinar como um caminho, e aí por algum motivo acontece algo na sua vida que aparentemente é inusitado, você pode aceitar aquilo ou não através do seu livre-arbítrio. Se você resolve negar aquilo que lhe apresenta, que lhe é apresentado nesse caminho, o que você está fazendo naquele instante? Você está desviando, você está indo para um outro caminho. Se você vai para um outro caminho, você acredita necessariamente que as condições do caminho anterior serão as mesmas? Não. Desse novo caminho vão ser as mesmas que do anterior? Não. Porque você mudou o caminho. Então, se você muda o seu caminho, se você muda a sua rota, se você muda a sua estrada, novas coisas irão acontecer. Só que dessa vez, necessariamente, trazendo essa ótica de Jesus, você não vai estar no caminho que Jesus está junto contigo. Então, você assume as consequências daquele novo caminho que você assumiu. Então, no fundo, o castigo não existe em si. O que existe é o seu livre-arbítrio por ter escolhido uma outra percepção, um outro local para você andar. E ali vão existir novos obstáculos. E esses novos obstáculos têm a ver com as suas escolhas, com a sua escolha em si. Que, diante daquelas dificuldades que possam vir surgir e você não está mais aonde você estava, elas podem ser mais difíceis que aquela escolha anterior. E aí você pode, cara, eu acho que eu estava melhor antes. E você pode tentar retornar. Quer dizer que isso vai ser fácil? Não, porque você mudou sua trajetória. O castigo em si, que é essa percepção do medo, está relacionado mais à ideia do Velho Testamento, onde se Deus é mau, ele faz isso de sacanagem. Quando você observa Jesus falando, quando você vê o próprio trajeto da vida dele, o que ele nos traz de testemunho, o que ele pede pra gente, vos trarei um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando você observa todo esse enredo, onde está relacionado um amor verdadeiro, amor real, amor aquele que está relacionado ao Pai. Quando você observa isso em essência, você vê que Deus ele não é mau. Foram as suas escolhas que mudaram a sua trajetória. E se mudar a sua trajetória, é lógico que tem consequência. Você pode aqui estar bebendo água, vai ter uma consequência, uma função no seu corpo. Você resolve tomar um refrigerante, vai ter uma outra consequência no seu corpo. Se você resolve tomar chumbinho, vai ter uma outra consequência. Você não pode responsabilizar aquele pela sua decisão. Isso tudo porque a ideia do alvo, ou seja, para onde você está mirando, está errado. Em determinado momento você não estava tão forte nessa concepção, nessa sua fé, e você fez o seguinte, você escolheu um outro trajeto, só que você se fudeu. Agora entenda, de fato, conhecer Jesus, assim como muitas pessoas acabam trazendo, você tem que saber quem é Jesus, conhecer Jesus, não é exatamente desse jeito. Você pode passar a sua existência toda sem ter ouvido falar o nome de Jesus, mas como que você pratica aquilo que de algum jeito ele falou no seu coração? Porque
aquilo que Deus quer da gente não está escrito em nenhum livro, basicamente. Mas está escrito no seu coração. Amar o próximo como o Pai nos ama, né? É porque se eu for pegar a referência com Jesus, existem algumas orientações, tipo, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. São coisas tão assim... como que eu posso... Para mim é uma coisa de bom senso. Para outras não. E isso de algum jeito eu observo que está dentro do coração do homem. Se ele permite com que aquilo ali se manifeste. Então você não tem como você ser bom. Eu também já falei isso aqui em um vídeo. Certa vez que Pedro foi interpelar Jesus e falou: bom mestre, ele falou: por que me chamas de bom? Bom somente é o Pai. Então, se nem Jesus poderia ser considerado bom, quanto mais a gente. Mas a gente pode praticar a bondade. Então essa prática da bondade faz com que a cada instante que a gente esteja vivendo, a gente tente praticar a bondade. Então é um ato constante na nossa vida. Quando você pega todo esse enredo e você considera Jesus, talvez fique mais fácil. Mas se você não conhece esse nome, vamos supor que você tenha nascido na Índia, em determinada circunstância, alguma coisa do gênero assim, sabe? Tenha nascido numa tribo. Mas se você vive aquilo ali de coração, de algum jeito você entra no reino de Deus. Tem a ver com o indivíduo. Não tem a ver necessariamente com o entendimento pessoal dele, mas com o conhecimento que Deus permite dele ao longo do tempo. E essa conversa, principalmente você tem com as coisas que ele se manifesta ao teu entorno. Deus, ele é complexo, ao mesmo tempo ele é muito simples. Não é difícil você encarar Deus, não é muito difícil você perceber que ele existe. Mas para algumas pessoas é, porque o coração delas está duro. Né? Enfim, Deus ele não castiga. A questão é que o rumo que você está tomando, talvez o rumo esteja te castigando pela sua escolha. Mas é totalmente plausível de você retornar, ou é possível, totalmente plausível de você encontrar algo melhor. É só você usar o que está bom dentro de ti. E se por algum motivo você já ouviu falar de Deus e você quer ter esse encontro, clama a Ele, conversa com Ele. Tenho certeza que Ele está te ouvindo, Ele te ouve você a todo instante. Ele ouve a gente a todo instante, é só querer conversar com Ele. Agora, se você é ateu, também não tem problema, cara. Seja alguém bom. Tente praticar a bondade, que nem eu falo, bom você não vai ser, mas tente praticar a bondade. Você também já está indo no caminho certo, já também de algum jeito. Cara, praticar a bondade parece que é fácil, mas não é. Se você já tenta fazer isso em essência, tendo bom senso diante desse mundo cheio de confusões humanas, mentais humanas, cara, você já não está mal. E eu acredito que de algum jeito Deus vai conversar com você, e até assim, talvez você passe a conhecer esse Deus tão belo, tão grandioso e único como ele é. Totalmente diferente daquilo que a gente conheceu em igrejas. Enfim, minha percepção. Mais uma observação no caminho aqui, né? Se você gostou, gostaria que você curtisse, se pudesse curtir. Gostaria de saber o seu comentário. E caminha comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.